Dignos irmãos, dignas irmãs, estamos aqui ao vivo pelo Instagram e hoje eu venho aqui para trazer um bate-papo com vocês aqui, convidando o meu amigo Tato Itzhak. Ele é protagonista do canal Contato Astral, ele trabalha com astrologia cabalística e é isso que eu quero trazer para vocês, como que a cabala, o tarô, a psicanálise e as terapias complementares, junto com a astrologia, entre outras técnicas, podem ajudar você no seu autoconhecimento, na sua autocura, entre outros fatores. E vamos ver aqui se o meu irmão, grande amigo e irmão Tato já está aqui, ele já acenou aqui, vamos autorizar a entrada dele. Tato Astral, aguardando ele entrar aqui para o nosso bate-papo a respeito de... Olha só quem está aqui. Boa tarde a todos. Tato Itzhak, meu grande amigo, meu grande irmão, de longas e longas datas, né? Temos muitas e muitas histórias a contar aqui. Eu acredito que em 50 minutos que o Instagram nos permite, vai ser um pouco difícil, né? Vai ser difícil. Dá para contar toda a história, né? Não dá para contar toda a história. Mas, a priori, a gente colocar aí o tarô, colocar a cabala, né, dentro das terapias complementares, né? Por que a gente nunca parou para analisar como que a astrologia, como que o tarô, como que a cabala pode ajudar a pessoa no autoconhecimento dela? Não só no autoconhecimento dela, mas também na própria autocura, né? E, poxa, eu fiquei muito feliz, meu irmão Tato, por ver o seu canal, né? Porque até então, para mim, eu vou ser muito sincero contigo, até então, para mim, por mais que eu tenha desde 2011 um blog de tarô que chama Tarô Cabala. Mas assim, os meus estudos de Cabala não são tão profundos, né? Porque a Cabala, né? Poxa, falar de Cabala é complicado, né? Somos eternos E estudantes, não tem jeito. não tem jeito. Mas foi ali, em meados de 2011, que eu dei o meu primeiro start, né? Com o tarô, com a Cabala. E o seu trabalho hoje, né, com a astrologia cabalística, ela traz muitos nortes, né, para o ser humano. Ela Traz, não... traz. Pode Pode falar, pode falar. falar. Não, assim, o que eu queria colocar é que assim, a questão do autoconhecimento, a gente pega livros de autoajuda, a pessoa lê, né, e fica naquilo, ela não se desenvolve. Por quê? Porque ela não tem um terapeuta para poder trabalhar junto com ela na questão do autoconhecimento dela. A questão da autocura, aí sim, você já tem um terapeuta que trabalha junto com você. E o interessante da astrologia cabalística, pelo que eu acompanhei do seu trabalho, e justamente por esse motivo que eu trago você aqui no Núcleo Self, é justamente para entender mais, né? Porque a cabala ela é muito ampla, ela tem um estudo muito profundo do ser humano, né? E eu queria que você explanasse, desse uma explicação, divulgasse suas redes também, e a gente fazer esse ping-pong aqui de cabala, de tarô, de psicanálise, né? Para as pessoas poderem ter um pouco de norte, né? Para as coisas aqui. E lembrando que essa live está no Instagram, mas depois a posteriori vai para o YouTube e também para o Facebook. Tato, o momento é seu, fique à vontade para falar sobre astrologia cabalística e faremos esse ping-pong sobre terapias complementares. Parece que deu alguma travada, o que é normal na internet brasileira. Tato está rodando, rodando e rodando, e perdeu o contato.
Vamos esperar ele voltar aqui para que ele consiga nos explanar essa questão da astrologia cabalística, que é um assunto muito interessante. Eu vejo que a astrologia ela tem um caráter fundamental na questão do ser, né? O tarô ele trabalha com o estar e a astrologia trabalha com o ser. Ela vai te dar o norte de tudo que você é, todos os planetas que compõem ali o seu mapa. E junto com a cabala, o que ela pode nos oferecer, né? Então vamos liberar aqui a nova solicitação do Tato para a gente continuar esse bate-papo aqui. Será que ele conseguiu entrar? Voltou? Caiu, voltei. Estamos no Brasil, se estivéssemos no exterior, a internet não cairia, estaríamos numa velocidade absurda. Vamos dar um voto de crédito, vai. Vamos lá. Mas então, voltando àquela pergunta, eu vejo que assim, a astrologia ela é o nosso ser, né? Diferente do tarô, que trabalha mais com o estar, né? Vê o momento presente da pessoa, consegue analisar o que ela passou e consegue pré-ver o futuro, né? Já a astrologia, no meu entendimento, porque eu não sou astrólogo, ela é o ser, né? Ela é o ser. Agora, como que esse ser é dentro da cabala? Como que é? Explica pra gente como que é a astrologia cabalística. Então, primeiramente, meu irmão, é assim, o que acontece? Primeiro que a astrologia, durante muito tempo, ela sofreu um pouco com certos rótulos, a astrologia que nós vimos aqui no Ocidente, né? Então, quando se falava de astrologia, e até hoje, né, as pessoas se remetem àquelas tirinhas de revista que trazem fofoca ou de jornal, algumas pequenas previsões, mas tudo muito jogado. Então, é claro que não desmerecendo os astrólogos que fazem esse tipo de trabalho, porque afinal de contas eles também têm a missão deles. Só que o que acontece? É assim, no modo bem en passant mesmo, a cabala, ela é um ensinamento que antes era passado de pai para filho, né, sempre para os homens, judeus, especificamente os judeus, e de um determinado tempo para cá, ela foi de forma escrita. Então, alguns livros trazem ensinamentos da cabala, o principal deles é o Zohar, né? E cabala, muitas pessoas às vezes não têm a menor ideia do que se trata. Então, esse ensinamento judaico, e cabala significa receber. Então, a partir do momento que você faz o estudo da cabala, você faz um estudo do receber, do ser um recipiente grande o suficiente para poder receber. Porque a luz, ela está ali, provendo o tempo inteiro, está ao nosso redor, o tempo inteiro provendo tudo que nós precisamos. Mas será que o nosso recipiente é grande o suficiente para receber tudo que a luz quer nos dar? Então, a cabala nos ensina a ampliar esse recipiente. Como que nós devemos aprender a receber? E o principal meio para isso é você doar para poder receber. Por isso que, inclusive os escritos em hebraico, você lê da direita para a esquerda. Significa o quê? Que você recebe e depois você doa, né? Porque nós sabemos que alguns segmentos espirituais falam exatamente isso, né? Você recebe, né, pela mão direita e doa pela mão esquerda. Então, você tem esse fluxo de leitura, né, do hebraico. E o hebraico, eles são escritos muito antigos, né? A primeira língua escrita foi o hebraico. Tanto que tem uma observação muito interessante, que o Mestre Jesus, quando ele fez a oração do Pai Nosso, né, que ele baseou-se numa outra oração, que é uma oração extremamente antiga, chamada Ana Becor. E ele pegou aquele conteúdo e, na época, ele precisava passar essas informações para pescadores, para agricultores, para pessoas que não tinham muito acesso à cultura. Então, ele tinha que simplificar muito isso. Então, ele acabou fazendo essa simplificação dessa oração. Então, o conteúdo de ambas as orações são muito parecidas. Então, aonde que entra a astrologia? A astrologia, nós temos o mapa astral,
ele é montado conforme a data de nascimento da pessoa, o horário, o local. E aí o que acontece? Você tem uma gama de informações com o mapa astral. Então, tá lá. Aí você tem o Sol em tal signo, Lua em tal signo, o ascendente em tal signo, os planetas e tudo bem. Aí você para e fala, ok, o que eu faço com isso? Né? Me conheci minha natureza, tudo bem. Aí é quando entra a Cabala, que aí nós fornecemos ferramentas para que a pessoa possa trilhar o caminho dela vendo esse mapa. Porque mapa é um mapa, né? Você pegou o mapa e ele vai te levar para algum lugar. Então, o mapa astral ele faz exatamente a mesma coisa. E quando você tem ferramentas na mão, esse caminho ele se torna menos tortuoso, ele se torna mais fácil. Então, as ferramentas cabalísticas, que são as letras em hebraico, as orações, as meditações, vão ajudar a pessoa a pôr aquilo que ela está vendo em prática. Então, o que normalmente nós chamamos de karma, né, mais conhecido, em hebraico, são as correções que nós temos que fazer, né, desde o início até de outras vidas, que nós chamamos de tikkun. Então, o nosso objetivo nessa vida aqui é cumprir esses tikkuns, né, para que nós possamos chegar lá na frente e não repetir de ano, né? Porque se nós estamos vivendo essa vida aqui, é porque lá atrás nós repetimos de ano, não tem jeito, né? Então, é interessante que, inclusive, com a leitura do mapa astral, nós conseguimos determinar qual foi o signo que você tinha na vida passada. A partir daí é o ponto inicial para nós podermos trilhar esse mapa e dar um direcionamento para quem quiser fazer a consulta. Então, de fato, não deixa de ser uma terapia, né? O mapa astral não deixa de ser uma terapia, né? Exatamente. A gente acaba virando meio que o coaching espiritual, né? Então, as pessoas fazem a consulta e depois tem algumas dúvidas, né? E hoje as tecnologias ajudam muito, né? Então, pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, as pessoas entram em contato comigo, às vezes não entendem ou esquecem algumas coisas. Então, eu continuo dando essa assistência para as pessoas. Sim. É interessante porque, lembrando lá dos primórdios, quando a gente se conheceu, eu lembro que foi antes de 2007, né? Foi. Que nós nos conhecemos, inclusive, numa ordem iniciática que, poxa, as colunas, elas são de signos, né? Astrologia exatamente. pura. Do que estamos falando? Estamos falando de maçonaria, né? Uhum. E quando a gente é iniciado numa ordem iniciática, nós temos acesso a diversas coisas, né? Nós temos acesso à astrologia, nós temos acesso ao tarô, ao ocultismo, ao hermetismo, né? Exato. Então, hoje eu vejo que todas essas ferramentas, passando todo esse problema que o planeta está passando, eu vejo que todas essas ferramentas, elas acabam se tornando complementares. Uhum. Exatamente, exatamente. Por quê? Por que eu vejo isso? Muitas vezes, uma pessoa fez um mapa, aí ela fez uma parte de terapia corporal, aí ela faz uma leitura de tarô, na semana seguinte ela faz um outro tipo de terapia, e todas elas acabam tornando-se apenas uma. E aonde que está o entendimento das pessoas entender que todas essas terapias, elas tornam-se apenas uma, né? Então, assim, com o mapa cabalístico, eu vejo que ele, por exemplo, no meu ponto de vista, como eu falei, eu não sou astrólogo, né? Eu gosto muito de astrologia, né? Aspiro em ver o ascendente, né? Ver o sol, analisar a lua, fazer algumas ligações para dar uma certa definição da personalidade da pessoa. Mas é muito difícil, né? Aí, quando entra dentro da cabala, poxa, a cabala é um dos estudos mais, digamos assim, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, por favor, me corrija, meu irmão. Uhum. É um dos estudos mais profundos do ser humano. Sim, bastante. E isso, quando você mexe com o desejo das pessoas, quando eu falo para você que a cabala ela é o receber, né?
a arte de receber, né? Os ensinamentos que nós temos para poder você saber, você estudar para receber. É uma coisa assim é muito amplo isso, né? É extremamente amplo. Mas quando você começa a ver que tudo faz muito sentido, principalmente na leitura do mapa, onde você tem pontos determinantes, né, do teu nascimento, mas que de repente cada uma das 12 casas astrais, cada uma delas traz uma característica da pessoa, e para cada uma delas ela pode usar uma ferramenta da Cabala, ela pode fazer uma meditação, ela pode ter uma letra em hebraico a qual ela possa fazer essa correção. Isso fica mais amplo ainda. A pessoa ela tenta ver qual que é o rumo que ela quer da vida dela em certa casa. Então, família, trabalho, amor, ela pode usar ferramentas específicas para isso. Isso que é o encantador da astrologia cabalística. Poxa, agora você falando de meditação, a gente entra em vários aspectos, né? Por exemplo, assim, se a gente pegar o tarô, por exemplo, e fazer uma ligação com as séfiras, ou sefirotes da árvore da vida da Cabala, cada arcano do tarô tem uma conexão ali, né? Uhum. E tem um livro muito interessante que, se eu não estiver enganado, o Papa, não lembro qual o nome do Papa, ele tinha guardadinho no meio das coisas dele, que era um livro de um autor desconhecido, ninguém sabe quem é o autor dessa obra, que é Meditação com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. É brincadeira. É brincadeira. Não é brincadeira, é verdade, cara, que isso é verdade. É a pura verdade, né? Inclusive eu tenho aqui esse livro aqui, eu acho ele, assim, teoria básica, né, para entendimento do tarô, entendimento do ser humano. Mas a questão de meditação, né, hoje em dia, quem que pratica meditação? Né? Quem tem o hábito, por exemplo, eu vi esses dias na Netflix um tal de meditação guiada lá, mas eu consegui assistir, vou ser bem sincero com você. E olha que eu procuro praticar a meditação todos os dias pela manhã, depois que eu faço alguns afazeres de levar filho na escola e voltar, tal, eu consigo me centrar, né, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, eu consigo fazer nessa centralização. E nessa temporada aí que está tendo na Netflix, aí eu não consegui ficar 5 minutos parado meditando. Mas, se nas minhas meditações eu pego o tarô, por exemplo, até mesmo o Kabbalah Deck, que eu acredito que você, como cabalista, deve ter esse deck de tarô. Exato, esse tarô não é nem o tarô, né? Não é nem tarô, né? Sei lá, o que é isso daí? É um legado divino, eu digo. É uma consulta de oráculos dentro do que nós chamamos de tarô, né? Não tem, realmente, ele é muito completo. Ele é muito completo. Então, o que eu vejo? Quando, às vezes, eu estou num momento de, poxa, eu preciso, né, se a gente parar para analisar religiões afro, né, o meu ori, eu preciso descansar o meu ori, eu preciso meditar, né, sobre isso daí. Eu, geralmente, quando eu estou com confusões e até mesmo necessidade de tomar algum rumo, alguma decisão, eu paro, pego o meu baralho favorito, o meu deck favorito, que inclusive está até aqui na minha mesa, que eu posso depois apresentar, e tiro um arcano maior, tá? Não tiro todos os arcanos. Eu separo os arcanos maiores e tiro um arcano maior, vejo aquele arcano, entendo, obviamente, porque eu sou tarólogo, então eu entendo a mensagem que ele quer me transmitir, e aí a minha meditação ela é voltada para aquele arcano. O que eu tenho que fazer naquele dia usando aquele arcano? Eu não sei se isso se aplica na astrologia cabalística, a questão da meditação com as letras hebraicas, né? Aleph, tal, todas as 22 letras hebraicas. Sim, tem toda uma aplicação. Para cada, inclusive agora nos vídeos que eu estou gravando, essa semana aqui eu estou gravando uma semana de vídeos, uma sequência de vídeos que está falando a respeito dos signos que nós temos que fazer meditações diárias nos 12 dias que vem depois da Lua Nova de Áries, porque sábado passado foi a Lua Nova de Áries, então ela é
o primeiro, o Áries, né, o primeiro signo do zodíaco. Então nós estamos no ano novo astrológico. E os 12 dias que se seguem a partir do primeiro dia da lua nova de Áries, cada dia representa um signo. Então, hoje, por exemplo, exatamente no dia de hoje, eu falei sobre Câncer, sobre o signo de Câncer, as características principais do canceriano e as letras em hebraico que significam o mês, que dão a significância do mês de Câncer. Então, a pessoa olhando, são 2 letras apenas. Então, a partir do momento que ela lê aquelas letras, que ela põe os olhos naquela letra, ela já tem uma troca de vibração muito grande com aquelas letras. E ela, a partir daquele momento, 2 minutos, 3 minutos que ela fique fixando os olhos naquelas letras e peça para a luz, para orientá-la justamente naquele dia, ela planta sementes que ela vai colher o resto do ano. Principalmente no mês que for o aniversário dela, no mês de Câncer mesmo, né? Então, só nesses 12 dias é uma preparação para o que nós vamos ter nos próximos 12 meses. Então, é muito interessante isso da meditação, é muito importante. Só que tem uma observação. Cada signo tem uma característica no que diz respeito à meditação. Nós, aquarianos, meu irmão, você que você é aquariano como eu, com ascendente em aquário, diga-se de passagem. Então, eu ainda tenho meu ascendente em Libra, o que me dá um pouquinho mais de tranquilidade. Mas você veja bem, o aquariano, que é um signo do elemento ar, é ar, né? Ele é avoado, ele é cheio de ideias e, entendeu? Como o aquariano, ele é vanguardista, ele tá sempre, né, pensando lá na frente. De repente, parar esse turbilhão de ideias, parar para me concentrar em alguma coisa e falar, tá, agora eu vou fazer uma meditação. É um trabalho, meu irmão, muito árduo, muito árduo. Você tem que ter uma disciplina muito grande. Já diferente, por exemplo, do geminiano. O geminiano, Gêmeos gosta de estudar, ele gosta de parar ali e ler e conhecer algo profundamente. Nunca dê uma resposta superficial para o geminiano, por exemplo, porque ele vai ficar inconformado com isso. Então, de repente, se o Sherlock Holmes perfeito seria o geminiano com o escorpião, porque o escorpião também ele gosta de saber tudo muito, mas de forma muito mais intensa, né? Então, esse seria o Sherlock Holmes perfeito. Então, cada signo tem a sua característica e tem que ser respeitado isso também para fazer meditação. Não adianta simplesmente, eu não consigo meditar e acabou. Não, vamos trabalhar em cima disso. E a leitura do mapa astral, ela é feita exatamente para isso, para podermos equalizar essa coisa do parar e meditar, que hoje em dia, com a correria do mundo hoje, é muito difícil, né, meu irmão? É muito difícil. E assim, conforme você foi falando, me veio agora a questão até mesmo da minha filha. Minha filha é geminiana, né? E você já, você já meio que previu o mapa dela e sabe o quanto eu tô frito, né, na mão dela. Mas assim, é engraçado que a gente começa a analisar a personalidade a partir da astrologia desde os primeiros dias de vida da criança, né? Eu lembro que quando a minha filha estava para nascer, ela ia ser taurina. E por ironia ou sorte do destino, ela nasceu geminiana, o que me deixou muito feliz. Por essa questão, não só por ser um signo de ar, de ser um signo pensante, de ter a questão de uma inteligência, né, assim, não acima, né, porque eu acho que aquele que está acima é igual que está embaixo, né, hermetismo puro, e aquele que está embaixo é igual que está acima. Mas o que eu quero te perguntar, para poder entender um pouco mais da astrologia cabalística, qual que é a diferença que a astrologia cabalística tem para a astrologia normal? Porque assim, por que eu estou te perguntando isso, Tato? Porque eu faço o seu mapa em tantos dias ali, você vai ter um resultado tal, e a pessoa te entrega um texto escrito e você tem que parar, ler e não entender, desculpa o termo, porra nenhuma. Por quê? Porque, cara, não tem uma interpretação de um terapeuta para poder fazer, olha, está acontecendo isso e isso, a projeção é essa, tal. Então, aonde que a astrologia cabalística
auxilia o ser humano a ter um entendimento melhor sobre ele. Lembrando que eu vejo a astrologia como ser, né, e o tarô, I Ching, runas, como estar. Né? Uhum. Como que é ser essa pessoa dentro da astrologia cabalística? É assim, meu irmão, a Cabala ela sempre nos ensina várias coisas, mas tem alguns ensinamentos básicos. Por exemplo, a estagnação. A Cabala ela é completamente contra a estagnação, a zona de conforto. Porque a gente sabe muito bem que aquela zona de conforto é gostosa, é bom, você se sente bem ali, só que naquele terreno não nasce nada, Nada. absolutamente. Ele é um terreno infértil. Qual que é o próximo, qual que é o próximo terreno? Qual que é a zona de conhecimento é o próximo terreno que você tem que passar. E a Cabala ela provê esses conhecimentos. Hoje em dia, nós temos muito acesso às informações sobre a Cabala. Existe o Cabala Center em São Paulo, apesar de agora estar fechado por conta da situação, mas tem o Cabala Center em São Paulo. Tem a Elo 91, que é uma escola de Cabala, hoje online, mas a qual eu sou aluno também, já fui aluno do Cabala Center também. Então, assim, você tem muito acesso hoje a essas informações que vão fazer você se engrandecer cada vez mais, para você saber mais. Só que aquela história, né? Sei que nada sei. E a humildade, ela está exatamente nisso, em reconhecer que você tem sempre que aprender. Então, mediante isso, o que acontece? Acesso à informação. Hoje, se você abrir o teu computador, você pode entrar em qualquer site e fazer teu mapa ali, ó, na hora. E ele vai dar vários dados, várias informações. Só que é o seguinte, por exemplo, se você chegar para uma pessoa leiga e falar, olha, você tem o Sol em Touro, você tem a Lua em Gêmeos e você tem o teu ascendente em Capricórnio. A pessoa vai falar, ok, é o que eu falei. É a informação que ela vai ter e ela vai falar, tá bom, então eu sou de tal signo, com ascendente tal e Lua em tal. O que significa cada elemento? É nisso que entra a sabedoria da Cabala. O ponto de vista da Cabala sobre o que é ser o Sol, que é a tua data de nascimento, é o teu signo. Então, por exemplo, para a Cabala, o Sol tem dois aspectos. O aspecto da criação e o aspecto da destruição. Então, Porra. o Sol, ele rege o signo de Leão. Então, o Leão, inclusive o Sol, ele rege apenas um signo. Os outros planetas, dois signos. O Sol e a Lua, que a Lua é tida como planeta também, ela rege o signo de Câncer. Somente. Os outros planetas, cada um regem dois signos. Então, a Cabala ela tem esse ponto de vista a respeito do Sol. Até que ponto o leonino ele consegue construir e destruir com a sua força por conta do Sol. E aí é quando entram as ferramentas e os ensinamentos da Cabala. O que a pessoa vai fazer com esse ensinamento, sabendo que ela tem esse poder na mão dela, como que ela vai fazer esse equilíbrio? Como que ela vai fazer com que ela seja um cuidador, porque o leão é o cuidador, né? O leão ele gosta de cuidar, apesar de que o leonino gosta dos louros da fama, dos agradecimentos e de tudo mais, mas como que ele vai trabalhar isso? De repente, trabalhar o fato de poder ajudar de uma forma mais altruísta, sem receber nada em troca, nenhum obrigado, por exemplo. É quando a sabedoria da Cabala entra nesses estudos. É quando eu oriento as pessoas que estão fazendo o mapa comigo para ter esse conhecimento, as letras, os textos, as orações, as meditações, para poder ter esse equilíbrio. Como eu digo, não desmerecendo a astrologia que nós temos hoje. Só que pegar um mapa com toda a complexidade de informações que cada pessoa pode ter e simplesmente falar, toma, tá aqui, se vira, toma que o filho é teu. Aí a pessoa vai olhar aquilo uma, duas vezes e vai deixar de lado. Não, o objetivo da astrologia cabalística é exatamente fazer com que a pessoa olhe aquilo todos os dias, que vire uma literatura de cabeceira, para ela poder ver, ela encarar certos erros, certas correções e falar, não, é a minha natureza, mas eu vou tentar tomar esse caminho. Ou outra pessoa errou com você, fala, não, mas é a natureza dela, eu vou relevar, eu vou tentar passar por isso. É simplesmente a purificação da alma humana. Sim. E é interessante que essa colocação, porque assim, vou fazer uma analogia com o tarô, por exemplo, né? Quantos e quantos posts da sua vida você já viu lá?
leituras de tarô não cobro o trabalho, mas eu trago o seu amor em 7 dias. Exatamente. Não desmerecendo o trabalho de quem faz esse tipo de trabalho, mas assim, aonde que está a questão de terapia complementar, que é o nosso assunto principal dessa live, aonde que está a parte terapêutica nisso? Sim, as pessoas estão muito imediatistas, eles querem resolver problema. Traz o meu amor em 5 dias e depois não usa mais aquilo. Também aquela informação ela vai jogar fora, né? Exato, é a mesma coisa que você fazer um mapa astral, que o teu astrólogo que você contratou, que você confiou, ele vai te entregar um relatório, tó, seu mapa está aqui, interprete, se vire, dúvidas me chame. É É, diferente, é diferente de você trazer o cara para o teu consultório, né, ou a mulher para o seu consultório, ou o seu cliente para o seu consultório, e explicar para ele, ó, está acontecendo isso, 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 isso. Vai ser assim, assim, assado. Né? Porque é um- muito um- um- simples. Pode não, falar. pode falar. Desculpa, meu irmão, pode falar. É porque assim, é muito simples você chegar e falar assim, olha, a minha consulta é tanto. Beleza, a pessoa vem, faz a consulta, acabou a consulta, eu vou embora. Acabou a consulta, tchau. O que fica na cabeça dela se você não atuar ali como terapeuta, de você, ó, a orientação é essa, né? Faça dessa forma, assim, assim, assado. Ela vai ter o livre-arbítrio dela de agir da forma como foi passada ou não. Mas o que me assusta nessa área é justamente essa questão de se vira. Entendo. Resolva o seu próprio problema. Você veio aqui, eu te dei a solução está aqui na sua mão. Existe Se um vira. ponto muito, muito interessante para nós falarmos a respeito disso, do seguinte. Bom, primeiro que toda consulta tem um retorno, né? Em qualquer lugar, você, ou particular ou pelo plano de saúde, você tem o direito a um retorno. Então, nada mais justo que a pessoa possa ter esse retorno também. Uma outra coisa que nós temos que deixar bem claro. A astrologia ela não é determinista. Você é taurino, então você é assim, assim, assado. Aquela coisinha quadrada. De Não. forma alguma. Eu vejo o mapa astral como... Sabe esses cofres que a gente vê em filme, né? Que a pessoa 22 para a esquerda, 3 para a direita. Exatamente aquele círculo cheio de risquinhos. Eu vejo o mapa astral assim. É uma combinação de elementos do ano que você nasceu, do horário que você nasceu, do local que você nasceu. Isso deixa o mapa extremamente individualizado. Então eu não tenho como falar assim, olha, todo taurino é igual. Quer dizer, nós temos 12 signos do zodíaco e 7 bilhões de pessoas no planeta. Quer dizer, não tem como você padronizar isso, né? Então você tem a influência dos planetas e dos movimentos do planeta nesse mapa que vão fazer com que a pessoa seja quem ela é. Então muitas vezes a gente está conversando com o nosso amigo que está fazendo o mapa e ele fica assim, não, mas eu não sou assim. Não sou bem desse jeito, não. Se eu estou fazendo o mapa com alguém conhecido dele do lado, esposa, o esposo, ele Aqui a faz pessoa assim. fica. Aí ele faz assim, não, eu não sou desse jeito. Aí a pessoa, sim, se você é desse jeito, sim. Então a própria pessoa não reconhece isso. Então, e mesmo quando ela está sozinha, a gente tem condições de dar essa orientação para ela e falar, olha, você é assim. Então vamos trabalhar em cima disso? Vamos. Então aí é quando eu ofereço as ferramentas da Cabala para a pessoa não ficar, né, sozinha. E eu acredito que aconteça a mesma coisa quando a pessoa vai fazer uma leitura do tarô, quando ela vai fazer o núcleo self mesmo, ele providencia N alternativas, né, para a pessoa poder se achar, né, para ela poder se respeitar, né. Sim. Essa questão, ela vem da arte, né? Vou aproveitar e falar um pouco de arte, porque sem a arte não existe nada, tá? Não existe nada. Não existe o tarô, não existe a astrologia, não existe nada se não existisse a arte. Em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida, a gente chega num ponto que a gente fala assim, opa, peraí, cheguei num nível e desse nível eu preciso ir adiante. Que foi o que aconteceu comigo com relação à arte. Né? Putz, cara, eu
eu sou apaixonado por direção de arte, sou muito... depois você vê no meu mapa aí as, as informações que são pertinentes, mas a questão... Eu sei que eu tenho virgem numa porrada de planeta ali. Então, assim, eu tenho muita essa questão de perfeccionismo, né, de querer fazer tudo certinho, de organização e tal, que não sei o que. Então, assim, partindo do princípio da arte, e olhar para o núcleo self, como você mencionou, se não fosse a arte, cara, eu não estaria aqui. Uhum. A priori, Entendo. eu não estaria aqui. Eu trabalhei por 20 anos com publicidade e propaganda, amo isso. Se eu tivesse oportunidade de continuar a trabalhar com isso, eu trabalharia. Mas a minha evolução como ser humano falou, não, a sua missão nesse planeta é trabalhar com outro tipo de técnica, é trabalhar com terapia, mas a arte ela vai continuar seguindo com você. Então, assim, o que que eu vejo? Um tarô ele nunca seria concebido se não existisse a arte, Sim. né? O primeiro tarô, por exemplo, assim que a gente tem registro é do Visconde Sforza, lá no século XIV, que não sei o que, tal, 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 tal. Mas a arte ela tem uma influência muito grande, por exemplo, na psicanálise. Ou melhor dizendo, que é a linha que eu estudo, na psicoterapia junguiana. Uhum. Por exemplo, assim, um exercício de imaginação ativa. Quando eu era publicitário, se eu soubesse essa técnica, eu não ia passar por ir no cliente, levar uma arte e o cara falar, altera aqui, põe ali, coloca ali. Não. Cara, a imaginação ativa é um processo de criação que só quem passa por essa terapêutica consegue entender o que eu estou te falando. Uhum. Por quê? Porque ela vai usar a meditação, que a gente já falou, né, no começo dessa live. Ela vai falar de introspecção. Por quê? Porque você vai meditar, você vai trabalhar a arte na música, porque você vai meditar em cima de uma música. E a partir disso você vai fazer um desenho, independente de se você sabe desenhar ou não, não existe a necessidade de usar o desenho, mas sim usar a arte. O que é a arte? A arte é uma escrita, a arte é enfim, a arte é uma amplitude de coisa, né? Uhum. E dentro da imaginação ativa, você consegue analisar aspectos psicológicos da pessoa que ela não tem noção. E esses aspectos estão na ponta do nariz dela. Uhum. Então eu vejo que a arte como um todo, ela agradeço muito ao Cosmos por ter me dado esse talento de trabalhar com arte. Eu não me considero um, um diretor de arte de baixa categoria, né? Eu sempre me esforcei muito para trabalhar com muita dedicação. Só que você chega num momento da sua vida que aquilo satura. E quem não entende que aquilo satura, vai começar a descer degraus, né? É, E exatamente. quando isso acontece, você tem que buscar na astrologia para entender o que está acontecendo, se a sua missão de vida é realmente trocar de profissão, é fazer uma consulta com o tarô para você poder entender aquele seu momento de estar, se não é o momento de você remexer, como foi dito aqui, a questão de estagnação. Poxa, quantos e quantos clientes que passam pelo meu consultório e tá ali preso, estagnado no arcano do enforcado, no arcano do pendurado, Uhum. que tem grandes possibilidades de ganho, mas ele não tem a mente aberta para esses ganhos, né? Então, assim, a gama da arte, analisando por essa teoria do Jung, a imaginação ativa, que foi muito usado pela Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira, trabalhou no Rio de Janeiro, lá com pessoas esquizofrênicas, né? Ela conseguiu transformar, por exemplo, um cara que era esquizofrênico, completamente desacreditado, que só era tratado com eletrochoques. Ela montou um ateliê e esse cara, que se chama Fernando Diniz, é um dos maiores pintores brasileiros.
Olha como a arte tem a possibilidade de mudar o psicológico, mudar o raciocínio, mudar o ponto de vista e o direcionamento de vida que essa pessoa tem, É a verdadeira né? conversão, né? Na verdadeira conversão, né? Exatamente. E aí a gente para analisar tarôs, né? A gente tem o clássico Marcélia, a gente tem o tradicional ali, o Rider-Waite e diversas, né, variações, como por exemplo essa variação aqui, já que a gente nascemos nessa ordem, o tarô maçônico. Só tem simbologia maçônica dentro desse tarô aqui. Uhum. Aí a gente dá para um leigo que não é iniciado na maçonaria, ele vai conseguir entender a simbologia do tarô, porque o tarô ele tem uma anatomia, e essa anatomia ela serve para todo mundo, mas aquele cara que é maçom, que for utilizar um tarô maçônico, ele vai ter uma interpretação muito mais ampla, muito mais diversificada, muito mais forte e muito mais intensa com a pessoa que está consultando ele. Eu queria te perguntar uma coisa, fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, assim, porque assim como você falou, assim como o Cardoso está para a astrologia, o Tato está para o tarô, entendeu? Então eu também preciso saber de algumas coisas básicas. Então vamos lá, a pessoa está lá na tua frente e você está com o teu deck lá, né? Você está mostrando para a pessoa todos... Como que é o processo? A carta, ela sai na hora que você está embaralhando, ela cai, a pessoa tira... Como que é esse processo, a parte mecânica de quando a pessoa está lá na tua frente fazendo essa consulta do tarô? Assim, o meu primeiro contato com o tarô foi com 12 anos de idade. Eu não entendia praticamente nada de tarô, mas eu ficava fascinado com aquelas artes, né? A arte sempre me chamou muita atenção. Mas foi em 2009 quando eu comecei a realmente trabalhar com o tarô. Inicialmente, eu sempre trabalhei com o tarô de forma presencial. Então, embaralhava, abria as cartas, a pessoa ia, escolhia e acontecia. Com o advento da pandemia, com o advento do coronavírus, toda essa parafernália que a gente está tendo que enfrentar como seres humanos, a técnica online, que já era utilizada antes da pandemia, eu já fazia atendimento online de tarô, via Skype, olha só que coisa linda, né? Arcaico. Via Skype, uma leitura de tarô. E nas leituras online, não tem como você abrir o deck e falar, escolhe a carta para mim, por favor. Não, é você Não. embaralhar, 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 embaralhar. Uma hora o tarô ele vai pular. Entendi. Entendeu? Se a gente pegar, por exemplo, para entender isso daí, a gente tem que entrar um pouco na teoria do Jung. A gente tem que entrar um pouco na sincronicidade, né? O Jung Certo. ele formulou a teoria da sincronicidade estudando o I Ching. O I Ching, como eu falei, o I Ching, as runas e o tarô é o estar da pessoa. Diferente da Uhum. astrologia, que eu entendo que a astrologia é o ser, né? Isso. Ela é como um todo. E o Jung, ele percebeu que a questão da sincronicidade, ela tem muito propósito, né? Então, se você pegar o livro Sincronicidade do Jung e conseguir ler 3 capítulos, ok, parabéns. Mas se você conseguir ler inteiro, poxa, show de bola, você vai entender que aquelas cartas que o tarólogo está embaralhando, 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 de repente pula, é a mensagem que tem que vir para aquela pessoa. E aí você, no meio da consulta, você vira para ela e fala, faz sentido para você o que eu estou te falando? Claro que faz. Sim, sim. Por quê? Porque é a sincronicidade. É a É. sincronicidade que funciona com o tarô. Da forma presencial, aquela carta que a pessoa... Eu estou com 4 dedos aqui, tá? Ela vai lá... eu quero essa. Não, eu quero essa daqui, eu quero essa. Ela puxa essa daqui. Uhum. Se ela tivesse puxado essa, não ia fazer sentido para ela. Certo. Entende a arte que é manipular um oráculo? Isso é muito bacana. Eu acho isso simplesmente sensacional, que é o que eu estou fazendo com o Kabbalah Deck também agora. Com as cartas. A pessoa ela tem direito a puxar 3 cartas. Cada carta traz uma letra em hebraico. E aí nós fazemos um rearranjo dessas letras para ver aonde que elas se encaixam dentro dos 72 nomes de Deus
e aonde isso vai influenciar a vida dela. E a conclusão, meu irmão, é espantosa. A pessoa fala, como que eu não pensei nisso antes? É impressionante a reação de quem está tendo essa leitura na hora. É muito bom. Essa frase que você falou, por que que eu não pensei nisso antes? Cara, numa leitura de tarô, é a catarse da consulta. É, exatamente. Quando a pessoa fala, mas por que que eu não pensei nisso antes? É. Pronto, acabou. A consulta está completa. E uma coisa interessante que eu faço terapia também, né? Eu me consulto com uma coaching também, que é sensacional. A Carol, ela está me ajudando muito em certas transformações minhas. E ontem mesmo eu tive uma consulta com ela, porque não pense que só porque eu lido com astrologia, porque eu sou astrólogo, tá tudo bem, minha cabeça tá ótima. Muito pelo contrário. Então, essa coaching, ela me ajuda. E ontem, em 1h30 de consulta, eu acho que eu devo ter falado umas 15 vezes isso. Como que eu não pensei nisso antes? É muito bom. Exatamente. Eu vejo essa colocação com os meus pacientes de psicanálise. Eu tô lá ouvindo, porque o trabalho da psicanálise é a escuta, então você ouve, 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 ouve. Quando você tem uma devolutiva para a pessoa, e você põe a pessoa para pensar, ela fala, nossa, mas por que eu não parei para pensar nisso antes? É o que você falou, estava na ponta do nariz dela, né? Exatamente, né? Então é muito interessante. Então é por isso que eu vejo essa questão de, seja a terapia corporal, seja um oráculo, seja uma meditação, seja um relaxamento, elas formam apenas uma técnica, Sim, sim. independente do que você está trabalhando, né? Eu, por exemplo, aqui no Núcleo Self a gente faz pacotes. Então a pessoa faz um pacote, por exemplo, assim, de relaxamento, um pacote de terapia corporal, um pacote de leitura de oráculo e um pacote de meditação, por exemplo. Dentro desse pacote vai estar, né, englobado ali toda uma terapêutica para ela, que dentro de um mês ela vai, né, se transformar, né? Porque a ideia é a transformação, é você transformar a pessoa em algo melhor. É o que eu sempre falo para os meus clientes, sejam eles online ou sejam presenciais, né? Consegui fazer alguns presenciais durante a pandemia, quando teve a flexibilização, mas parei novamente devido a essa fase emergencial que nós estamos vivendo. Então, voltou tudo ao online. E é engraçado quando as pessoas elas param para fazer essa análise e ver que realmente somos todos um, né? Exatamente. Se eu fizer, por exemplo, um mapa astrológico, cabalístico, ele vai ter uma ligação com o tarô. Porque se a gente pegar, por exemplo, autores ocultistas, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto para arrematar de vez essa live aqui. Ele faz Levi, Uhum. Dogma e Ritual da Alta Magia. Sim. Se não tiver difícil, eu tô com ele fácil aqui. Sim, sim. Bafomete na capa ainda, hein? Aí a pessoa fala, nossa, mas isso daqui é um livro de magia negra, isso daqui é uma coisa É. perigosa, mas está aqui Dogma e Ritual. Para você entender essa literatura de Eliphas Levi, você vai ver que ele vai falar do tarô, ele vai falar da astrologia, ele vai falar da maçonaria, ele vai falar de diversas coisas, mas primeiro o dogma e depois o ritual, para você conseguir chegar numa conclusão. Cara, É sensacional, é impressionante, é verdade. Entende? Então é uma brisa muito louca, assim, né? Então, assim, para as pessoas que não acreditam, que não botam uma fé nessa questão de terapia, eu sou autossuficiente, eu sou o empreendedor do marketing digital, do crescimento, da grana, o caramba quatro, uma hora você vai precisar de um terapeuta, cara. Não tem a menor dúvida. Não tem, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem a consciência de que ela precisa de uma terapia, já é metade do caminho andado, né?
Isso é tudo já, né? É o que eu sempre falo para quem vem na primeira consulta. Parabéns pela sua coragem. É, De você, exatamente. de você encarar as suas sombras, porque por mais pleno financeiramente que você esteja, por mais pleno que você esteja amorosamente, por mais pleno que você esteja na sua vida, você tem sombra. E são essa, Exatamente. e são essas sombras que vão te dar rasteira no teu futuro quando você menos esperar. E o melhor de tudo, se ele levar em conta que essas rasteiras foram um aprendizado, aí é que ele vai ficar melhor ainda. Exatamente. Exatamente. Porque tem gente que vai falar, poxa, isso daqui é o karma, isso aqui, não sei o quê, eu tinha que passar por isso, é macumba, é coisa do mal, que não sei o quê. Mas não, é aprendizado. É Nós muito estamos. interessante. A Kabbalah ela fala uma coisa bem interessante sobre karma. Então você imagina que num dia, porque todos os dias que nós vivemos, conforme a Kabbalah, são dias kármicos. Todos os dias. Você acreditando ou não. Como diz aquele ditado espanhol. Eu não creio nas bruxas, mas que ai ai. Então assim, todos os dias nós vivemos dias kármicos. Então, num dia, você soltou aquele míssil, né? Então aquele míssil, ele tem um percurso. Uma hora, esse míssil vai cair lá na frente. Ou cai nessa vida, ou cai na outra, ou cai amanhã, ou cai daqui 2 horas. Mas você lançou aquele míssil. O que a Kabbalah fala? Que nós temos condições nós temos no nosso potencial canhões antimíssil. Então você soltou um míssil aqui, ele está no percurso, você tem como interceptá-lo com as ferramentas da Kabbalah. A astrologia vai te ajudar muito nisso. Vai ver quais foram os mísseis que você soltou lá atrás para você poder interceptá-los cada dia que nós passamos. Esses 12 dias, inclusive, que nós estamos estudando cada signo pós-lua nova de Áries, é exatamente isso. É esse canhão antiaéreo, né, antimíssil, né, que você consegue interceptá-los. Isso é muito bacana, o que a Kabbalah fala. E aí as pessoas falam assim, mas eu não acredito em karma porque está tudo escrito, está tudo determinado na minha vida. E uma vez, eu achei muito interessante uma entrevista que o Shmuel Lenli ele fez lá no Jô, e ele usou uma expressão muito bacana. Ele falou o seguinte, na nossa vida é assim, nós temos o livre-arbítrio, né? E temos as coisas determinadas. Então, o que acontece? Se imagina entrando nessa sala multiplex de cinema. Você tem 5 salas de filme. A escolha para você assistir o filme é sua. Você vai comprar o ticket para ver tal filme. Porém, aquele filme, ele tem começo, meio e fim. Então, qual sala nós entramos na nossa vida? Qual é o filme que nós queremos assistir? A escolha para tomar aquele caminho, a escolha para entrar naquela sala é nossa. Mas depois que você entrou, tem começo, meio e fim. Eu achei sensacional essa definição dele. É o que mata qualquer preconceito com respeito a destino, com respeito a karma, tudo isso. Achei ótimo o que ele falou. Sim, perfeito. E assim, questão de karma, né, tem muito a ver com eu gosto muito da lei do Dharma e do karma na relação budista, assim, né, de como a filosofia budista aborda esse tipo de assunto, né, me encanta muito isso daí, e eu acredito muito nisso, eu acho que a gente tem sim, né, todo dia é uma aprovação, todo dia, né, que nem, por exemplo, antes, né, vamos revelar aqui um segredo oculto nosso aqui. Estávamos tentando fazer uma live para ir para o YouTube, não rolou, a gente veio aqui para o Não Instagram. teve jeito. Não teve Pois é, jeito, né? pois é. Não rolou. Né? Os caras Tinha que ser disponibilizam aqui, uma né? Sincronicidade, meu irmão. Tinha que ser aqui, não tem sincronicidade. jeito. Exatamente. E assim, eu fico muito feliz, Tato, de ver esse crescimento que você tá proporcionando para as pessoas. Gostei muito, né? Não vejo a hora de chegar a parte do aquário, por ser o meu signo, por ser o meu ascendente. Uhum. Dentro do canal Contato Astral. E lembrando que dia 20, se eu não estiver enganado, dia 20 é o ano novo astrológico, é o ano novo Rosa Cruz, aí tem toda uma energia
dentro do dia 20, aí estamos no dia 17, faltam 3 dias, que é um número interessante aí, 3. Sim, sim. Queria Isso é que você interessante. falasse um pouco sobre isso daí. O que acontece é o seguinte, que nem eu disse, né? A lua nova de Áries, ela aconteceu sábado passado. Então, para o calendário astrológico cabalístico, que leva em consideração o calendário judaico, ele vem através das luas, né? O dia ele começa quando a lua aparece, né? Então, o que acontece? Existe uma diferença de alguns dias entre um mês e outro, tanto do calendário judaico quanto do calendário gregoriano. Então, às vezes, há alguns pequenos desencontros que são alinhados lá na frente, inclusive o calendário judaico, a cada 2 ou 3 anos, ele tem 2 meses de peixes, que é o Adar 1 e Adar 2, para ter esse rearranjo do calendário. Então, a Cabala ela lida com esse calendário solar-lunar. Então, para a Cabala e para o judaísmo, o mês de Áries começou sábado passado. Já para o calendário gregoriano vai começar no dia 20, entendeu? Então tem essas pequenas diferenças aí que... Mas como eu faço os estudos da Cabala e do judaísmo, então eu acabo levando em conta esse calendário judaico mesmo. Não, perfeito. Eu levo em consideração o calendário Rosa Cruz, né? A gente já vai entrar agora na cerimônia de Novo Ano, Rosa Cruz, e, poxa, eu gosto bastante de ordens iniciáticas. Não à toa, nos conhecemos, né, na maçonaria, por pouco não fomos irmãos gêmeos, né? Pois é. Por pouco. Por bem pouco, é verdade. Por bem pouco, né? Mas o interessante é que assim, a conexão foi feita de uma forma imediata e a gente já tem aí mais de uma década de amizade, de troca de ideia, de informação. Já trabalhamos juntos, né? Inclusive na Sim. parte de publicidade. E por falar em publicidade, aqui eu vejo que o Fabiano ele está assistindo aqui a nossa live. Aqui eu queria mandar um grande abraço para Um ele. abraço para o Fabiano, claro, excelente profissional. Excelente profissional, né? Ele é um empreendedor digital, dono da Builder Design. Recomendo porque foi ele que fez o site do Núcleo Self. Então, vale uma propaganda para ele aqui. O site funcional, tal, né? Então, fica aqui o meu grande abraço pro meu irmão Fabiano, que inclusive foi meu dupla na Escola Pan-Americana de Arte. Por falar em arte, para a gente poder finalizar aqui, Tato, eu queria que você divulgasse aí a sua rede, por mais que a gente vai deixar na descrição do YouTube, do Face, do Insta, os seus contatos, mas eu quero que você fale, né, para a gente poder finalizar aqui, qual que é o propósito do Contato Astral e divulgue suas redes, fique à vontade, esse espaço agora é seu aqui para a gente poder finalizar. E para finalizar aqui, a minha gratidão, depois a gente faz o encerramento junto, mas agradeço de coração por você aceitar esse convite da gente fazer Eu que um agradeço pelo bate-papo. convite. Eu Uhum. tenho certeza que a gente tem que fazer outro, porque tem assunto aqui para mais de metro para a gente Assunto, não falar. tenha dúvida, é verdade. 2 aquarianos conversando, imagina, sempre tem assunto, né? Eu vou falar para você, e você tem que ser muito sincero, não consegui falar um terço do que eu queria falar. Eu também não, não tem jeito. Mas, enfim, você está com a palavra bem da ordem está com você, faça um bom uso e divulgue-se. Eu vos agradeço. Então, meu irmão, é o seguinte, eu criei esse canal, o canal do YouTube, né, o Contato Astral, para poder fazer uma divulgação melhor, principalmente para as pessoas que não têm a menor noção do que é a astrologia e mais ainda a astrologia cabalística. Então, ali eu dou dicas, falo a respeito de características de signos, de comemorações judaicas que estão ligadas com os signos do mapa astral da pessoa. E eu tenho em conjunto também com o YouTube, eu tenho o Instagram, o qual nós estamos falando agora também, que é o Instagram Contato Astral, que é onde a pessoa tem um contato mais direto comigo pelo direct, ela pode conversar. E aí, se a pessoa se interessar em fazer o mapa astral comigo, aí eu combino direitinho com ela sobre tempo, valor e tudo mais, e aí eu forneço o meu WhatsApp e a partir dali a gente começa a conversar mais profundamente. Agora, com a pandemia, eu estou fazendo tudo online, só que eu faço da seguinte forma, eu tenho toda a parte escrita, né, que eu faço do mapa astral, tudo detalhado, bonitinho,
E aí o que eu faço? Eu setorizo esse texto e no intervalo de um texto para o outro, eu mando um áudio no WhatsApp. Então a pessoa ela vai ter lá 20, 30 áudios do WhatsApp, mas para ela poder acompanhar e com explicações detalhadas tudo aquilo que ela está lendo. Então ela mesma vai fazer um estudo, ela vai ficar curiosa para saber o que eu falo em cada áudio e ela vai poder acompanhar ali em texto também. Então é uma técnica que eu arrumei, que eu consegui fazer, que está dando muito certo. E é claro, se a pessoa quiser me ligar para conversar, para falar mais alguma coisa, aí tudo bem, eu falo uma coisa mais detalhada. Mas essa parte de texto e áudio está dando muito certo, graças a Deus, tudo certinho. Eu vejo que a pandemia ela veio para nos ensinar várias coisas, né? Exato. Por exemplo, na questão da psicoterapia, se você quisesse fazer atendimento online, você tinha que ter o seu CRP credenciado, autorizado para você poder fazer atendimento de psicanálise ou psicologia clínica pela internet. Veio a pandemia e apresentou que isso daí é uma bela de uma balela, né? Um negócio Exato. medíocre, porque todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de um terapeuta, e quem se dedicou a estudar e vivenciar isso daqui tem que corresponder à altura, né? Então, eu não vejo que a internet, o WhatsApp, os textos, os áudios sejam um empecilho para o crescimento pessoal da pessoa, né? Não mesmo. Quantos e quantos atendimentos que eu fiz online que foram muito mais energéticos e muito mais sincrônicos do que um atendimento presencial com uma pessoa. Tá vendo? Né? Então, tá aí para provar e comprovar que a internet ela funciona, tanto para você vender o seu produto, né? Para você trabalhar com a sua terapia, para você oferecer o seu trabalho. A internet ela tá aí para isso. E a tendência é essa, entendeu? Tem ainda os mais roots, né, meu? Como diz o Sepultura, roots, bloody roots, que vão ficar ali, né? Não, eu só consigo, não dá. A reunião eu tenho que ir na sua empresa. Porra, não, Não. acabou. Essa pandemia ela veio tirar o mundo inteiro da zona de conforto. O mundo inteiro teve que... Aquela porção taurina, né, que gosta do sofá, da zona de conforto. Todo mundo está tendo que deixar essa porção taurina de lado para poder ir para cima, porque senão não vai sobreviver. Uma revelação. Você sabe que a minha lua é em touro, né? Exato. Então, é um bom exercício, né, meu irmão? Sempre, né? Desculpa o termo, mas é um puta do exercício. É verdade, é verdade. E eu vejo como essa evolução ela é digna de respeito, digna de crescimento mesmo, né? Então, Exato. Tato, cara, muito obrigado por disponibilizar esse... Eu que agradeço imensamente pelo convite, muito bom mesmo conversar com você sobre esses assuntos online, né? Em público, né? Fora os que a gente conversa aí sempre, né? Entendeu? Então, assim, lembrando que eu falei apenas, não consegui falar nem um terço do que eu gostaria. Fica aí um convite mais para frente, esperar passar esse ano novo astrológico aí, para a gente marcar uma nova live, quem sabe até virar uma constante da gente estar levando conhecimento, compartilhando conhecimento com as pessoas, tanto da parte de astrologia, quanto da parte de arte, quanto da parte de simbologia, de arquétipos, de inconsciente, de psicanálise. Temos um leque bem amplo para compartilhar conhecimento com as pessoas que estão realmente em busca de um autoconhecimento e, como eu sempre falo, uma autocura. Por que não a autocura? Não é só remédio que cura, não é só uma internação que cura, é a sua mente saudável que cura o seu corpo todo como Exatamente, exatamente. Eu vou soltar só um spoiler aqui, tá? Solta. Terminando essa sequência de 12 dias, né, como eu disse, eu vou fazer um vídeo, vou produzir um vídeo que vai falar sobre a equivalência dos 12 apóstolos com os 12 signos do zodíaco. Vai ser muito bacana. Uma análise bem profunda.
uma análise profunda que eu já fiquei agora aqui assim me coçando para querer saber. Mas como estamos ainda no signo de Câncer, né? Que você Câncer, isso. postou, você postou hoje e tal. Ainda tem um longo caminho, mas como você está postando diariamente, vai passar rápido. Vou Vai, conter vai. a minha ansiedade, porque Uhum, pode deixar. por, por mais que eu atue como terapeuta, eu também faço as minhas análises individuais, as minhas análises em Sim, grupo, sim. as minhas supervisões, então eu tenho que sempre estar com a mente vazia para poder trabalhar. E Tato, Certíssimo. eu, assim, de coração, você sabe que eu sempre desejei, sempre vou desejar o sucesso, que não é só grana no bolso. O sucesso é você é, estar de bem com você mesmo, o sucesso é você acreditar que aquilo que era impossível para alguns é possível para você. Então eu vejo que essa busca que você fez, que não é de hoje, né, como falamos aqui na live, a nossa convivência, a nossa amizade, ela vem, né, antes da maçonaria, por exemplo, então tem mais de uma década aí né, e por mais que a gente tenha ficado aí um tempo, né, sem se falar devido às correrias do dia a dia, né, e agora essa volta, esse cruzamento na astrologia, no tarô, na psicanálise, na simbologia, nos arquétipos, no inconsciente, o que eu posso te desejar é justamente isso: sucesso, prosperidade em todos os sentidos, não só no financeiro, mas em todos os sentidos e aspectos da sua vida. Eu acredito que É o que eu isso é uma desejo para você das... também, meu irmão. É para você também, que, aliás, você é aquela pessoa que eu olho e falo, pô, quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara. Porque, olha, com certeza você tem me ajudado muito e você sabe muito bem das nossas conversas aí, o quanto que o meu crescimento espiritual, você faz parte desse meu crescimento aí. Eu quero te agradecer muito, agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho também. O grande arquiteto do universo, ele não falha. Por isso que essa live aqui é a primeira de muitas que serão feitas entre Exatamente, nós sim. aqui. E então, para finalizar aqui, até porque tem um certo timing aí, eu acredito que deve estar quase beirando o final. Uhum. Tato, minha gratidão. Manda um abraço para a cunhada, para a Celeste, tá? Continue O com mesmo esse abraço para a trabalho, cunhada também. continue com esse trabalho magnífico, né, de trazer a astrologia junto com a cabala, né, porque a gente sabe que a cabala já é transformadora, a astrologia já é Sim. transformadora, agora os dois juntos, meu irmão. Só você que vai ensinar pra gente. E eu estou muito feliz com o seu canal, estou muito feliz com o seu contato astral. Parabéns pela vinheta, parabéns pelo conteúdo. Continue assim. Obrigado. Prosperidade, prosperidade, saúde e muita abundância em todos os aspectos da sua vida, tá bom? Agradeço A a todos nós, meu todos, irmão. agradeço a todos que compartilharam aqui dessa live. Aguardem as próximas, né? Quem sabe a gente consegue fazer um anúncio aí antes para as pessoas ficarem mais antenadas. E fica aí o convite para a próxima, porque nem um terço foi dito. Nós temos uma biblioteca imensa para poder Muita compartilhar com as coisa, é verdade. pessoas. Sim. Tá bom? Tato, minha gratidão, abraço Obrigado, meu e irmão. sucesso com o canal, sucesso na sua vida e gratidão. Você sabe que o meu sentimento por você é sentimento de gratidão. O meu também, sempre. Então é isso, meu irmão. Um abraço, obrigado por participar aí e fica o convite para a próxima aí. Quem sabe a gente faz a live no Contato Astral, faz esse ping-pong aí que Também, foi super exatamente. interessante, Exatamente. né? Fazemos sim. Então, meu irmão, estou em pé e à ordem aí para o que você precisar aí, você sabe disso. Aqui também, sempre, meu irmão. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.